Nós podemos ver a bondade de Deus por meio da natureza, da criação. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui nosso devocional baseado no Salmo 29. Gente, verso 1. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. O verso 9, na minha versão aqui não traz isso, mas na versão revista atualizada fala que o Senhor dá cria às corças, ou seja, o Senhor faz com que as corças possam parir, dar à luz. Isso na versão revista atualizada. É porque tem uma duvidazinha, os tradutores têm uma dúvida se de fato isso estava ou não. De qualquer maneira, a gente vê isso em toda a Escritura, o fato de que Deus é o autor da vida. Então, a gente não está de forma alguma aqui cometendo algum erro. Então vamos falar sobre isso, da bondade de Deus que é vista por meio da criação, do fato de que Deus, ele dá a luz, é só Deus quem de fato dá a luz, ele é o autor da vida, nada existe fora dele. Estou me antecipando, porque eu estou com tanta vontade de falar disso, vou falar sobre isso amanhã, que nada pode existir fora de Deus. Mas ontem eu falei sobre como nós podemos ver a fúria de Deus por meio da natureza. Lembra que eu falei sobre Paulo lá em Romanos 1? Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, como a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. Como é que é? A gente percebe atributos divinos por meio da criação? Com certeza. Eu dei o seguinte exemplo, acho que eu dei aqui, não é? Dei? Espero que eu tenha dado. Se já dei esse exemplo, vou mostrá-lo de novo. Sem saber que foi o Steve Jobs que fez esse computador, você pode supor, ao usar o computador, que ele é um cara muito inteligente. Por quê? Para ter feito algo assim, o cara é inteligente, muito inteligente. É isso que a Bíblia está falando em relação à natureza. Quando você olha a natureza e você vê a complexidade, a inteligência que nós vemos na natureza, você tem que supor que quem a fez é um ser inteligente. Então, essa é a ideia. A gente pode, por meio da criação, ver qualidades do nosso Deus. E uma delas é a sua bondade. É a sua bondade para conosco pelo fato de ter compartilhado sua vida conosco. Ele nos deu vida, como Paulo declara em Romanos 4,7. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O morto, ele já existe. Ele existiu um dia, agora ele está morto. E Deus apenas dá vida a ele novamente. Chama à existência as coisas que não existem. Mas lá o Adão, ele foi chamado à existência quando não existia nada. Não existia nada, Deus criou tudo, incluindo Adão. Criou Adão do pó da terra, mas poderia ter criado Adão do nada. Deus fez assim simplesmente por escolha dele. Mas você tem ali então essa criação, Deus dando vida, assim como Deus dá vida a todos nós. E é interessante isso porque lá em Romanos, logo após falar que Deus é o criador de todas as coisas, Paulo diz que os homens não adoraram a Deus, que criou todas as coisas, incluindo eles. Eles não adoraram e nem deram graças a Deus. Olha como que a nossa gratidão tem a ver com o fato, em primeiro lugar, do nosso Criador ter nos dado vida. Vou falar do Pai e aplicar isso do Pai humano e aí eu vou explicar essa minha alegoria, essa comparação em relação a Deus, o Pai humano em relação a Deus, para entender o que eu estou querendo dizer. Qualquer um, sabe que é errado desonrarmos os pais. Lembra do Julius? Eu não lembro o nome dele, do ator. Lembro do personagem Julius do Todo Mundo Odeia o Chris. Aquele negão fortão. Ele conta que uma vez ele bateu no pai dele. O pai dele era terrível, o pai dele era um monstro, batia em todos, batia na mãe. E quando ele ficou mais forte, ele disse, agora não. E aí ele bateu no pai dele. Mas ele conta que até hoje ele sente arrependimento. Como é que pode isso, gente? Até hoje ele sente mal. Mesmo o pai dele sendo um monstro. Como é que pode isso? É antinatural um negócio desse, ainda que o pai seja um monstro. Eu não estou dizendo que a gente deve aceitar um negócio dele, deve ficar embora se o pai é um violento desse, fazer o quê? Às vezes não dá nem para ter relacionamento. Mas ele se sentia mal. Será que ele se sentiu mal por conta de uma ideia errada? Ou porque é natural que ele se sinta mal? Porque é antinatural desonrarmos os nossos pais, ainda que eles não valham nada. Por quê? Eu acredito que é antinatural. Porque se você disser assim, não, meu pai não fez nada por mim, meu pai não deu nada, ele foi terrível. Pense por um instante. Mas você não estaria aqui se não fosse seu pai. O seu pai deu a vida a você. É por isso que eu sempre falo, se você não tiver nada de bom para falar do seu pai e da sua mãe, então não fale nada.
Mas nunca fale mal dos pais. Mesmo que a sua mãe seja uma garota de programa que vira bolsinha na esquina. E seu pai seja um traficante. Nunca fale. Nunca fale mal. Se não tiver nada de bom, não fale nada. Mas até em relação a esses, a gente tem que honrar por conta disso. Nós não estaríamos aqui. O que você ama na sua vida? Você ama os seus filhos? Você tem filho? Uhum. Talvez você não teve uma família porque o seu pai foi embora, não é? Mas hoje você tem uma família. Você ama sua família. Você teria sua família se esse pai que saiu para comprar cigarro não tivesse colocado você no mundo? Por isso, é antinatural desonrar o pai. É antinatural. Paulo fala disso, né? Paulo fala de homens... Ele usa até um termo em relação a isso mesmo, que é antinatural. É um negócio que é uma aberração, porque o pai deu a vida. Agora, pense no Pai Celestial. Esse é perfeito. Você nunca vai voltar da escola e descobrir que esse pai foi embora. Nunca. Diferente de nós, que perdemos a paciência, nós pais, e às vezes falamos besteiras para os nossos filhos, Deus não. Tudo que ele fala é correto. Imagine então não dar graças a esse Pai que nos pôs no mundo, que nos deu a vida. E ele é perfeito em tudo o que faz. É uma aberração. Tá vendo então como que a própria criação ela aponta para a adoração que temos que ter a Deus. Ele nos gerou. Nós podemos ver a sua bondade por meio da criação. Perceba a natureza. Nós podemos ver os traços violentos da natureza por conta do pecado, diz a Bíblia. Mas também podemos ver tanta graça. Aquele horizonte lindo do mar. Ai, eu amo o mar. Meu Deus, que delícia. Jesus. Aquele ipê amarelo, aquela paisagem verde. E note como tudo é perfeito. Já reparou? Um dia eu entrei numa casa que a casa por dentro era pintada com um vermelho, tinta esmalte. Deus meu, eu fiquei cansado ali. 10 minutos eu falei, eu preciso ir embora. Olha a natureza como ela é perfeita. Note, o verde, ele é tranquilizante. E note que você tem verde em abundância e não cansa a vista. Mas se você tivesse amarelo em abundância na natureza, você estaria cansado. Tá vendo então que o amarelo é um tempero, é a cereja do bolo, não é? Como o vermelho, como um roxo, é lindo, mas na sua medida, no seu lugar certo. Mas se a natureza inteira fosse amarela, você estaria cansado. Imagina viajando aí na rodovia, pela rodovia, essas nossas estradas do nosso país, tudo vermelho, meu Deus, você se mataria em 100 quilômetros. Vemos a bondade de Deus também por meio da criação. Primeiro, pelo fato de que Ele nos deu vida. E é engraçado, ontem, no café, estava falando sobre vida para as minhas filhas, e tem a ver com isso aqui, eu vou a ver com eu estava explicando essa pregação para as minhas filhas, eu preguei isso no domingo e a gente estava compartilhando aqui no café da manhã. E aí eu peguei uma vara, a varinha que a gente tem aqui, varinha, você sabe, né? Para quê? A varinha. E peguei a varinha é o quê? Você tirou um galho de uma árvore. Aí eu mostrei, tá vendo, filha? Olha a cor cinza, que associa a morte, né? Aquela cor mais sombria. Agora olha ali, aí a gente tem aqui uma planta verde, viçosa, isso é vida. Tá vendo isso? E quando a gente olha para a natureza, esse verde, tudo é vida, a beleza, tudo isso é a bondade de Deus sobre nós. A beleza, ela traz calmaria, tudo isso é a graça de Deus. Tanto é que a Escritura declara que Deus faz cair sua chuva sobre maus e bons. É a bondade de Deus vista por meio da natureza. É por isso que devemos ter um coração grato. A natureza, então, grita isso. Olha tudo que vocês têm. Vocês plantaram isso? O cosmos? Vocês chegaram aqui, nós chegamos aqui, isso já estava. Quem fez? Não é por bom tom. Imagine que você chegasse a uma casa e se ficasse ali uma casa que está tudo pronto. E vivesse ali, de repente, tudo prontinho. Chegasse alguém e falasse, olha, é minha. Mas ele diz, mas pode ficar. Você seria grato, não foi você que fez? Você fez o mundo? O céu colocou o sol e as estrelas lá? Não, não foi você.
Alguém fez. Não é de bom tom ser grato? A natureza diz isso. Por isso, Paulo, ao falar da criação, ele conclui: nem deram graças. Nem deram graças a Deus. A ingratidão a Deus é desonroso, é maligno, é depravado. É depravado que você... Por isso Paulo ordena, rendei graças ao Senhor. Por isso a Bíblia ordena, agradeça a Deus. É ordem, é o mínimo. Qualquer ser humano fica revoltado com pessoas mal agradecidas. No entanto, os homens são mal agradecidos em relação ao seu Criador. Portanto, agradeça a Deus. Agradeça por este dia, por este é o dia que Deus fez, pela sua vida. Ah, pastor, você não sabe o que eu enfrentei. Não preciso saber. Mas eu sei que Deus é bom. E eu e você somos maus. E nossos sofrimentos são infinitamente menores do que de fato nós merecemos. Agradeça a Deus. A criação diz isso. Você chegou aqui nesse mundo, gente. Não foi feito por você. Não foi feito por você. Você chegar à casa de um amigo e ele fizer tudo, um churrasco para você, o mínimo, e você não pagar nada, o mínimo é ter um coração grato. Você não fica furioso com pessoas que você ajudou e a pessoa nem para agradecer? Não é? Não é revoltante? Imagine então em relação a Deus que nos deu tudo. Vamos agradecer? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Que a bondade do Senhor esteja sobre nós, que o cuidado do Senhor esteja sobre nós, que o teu favor possa ser visto, porque Ele é. O teu favor está aí. A tua graça e bondade e misericórdia estão aí. O problema é que muitas vezes somos cegos para isso. Perdoe-nos por conta de nossa ingratidão. Ó Deus, o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. Se o Senhor ainda nos deu, em primeiro lugar, pode ser porque estamos pecando. Ou em segundo, é porque não precisamos. O Senhor nos dá tudo aquilo que a gente precisa para servir ao Senhor. Por isso, bendito seja o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por esta vida que temos agora. Pela casa que temos ou não temos, pela nossa família que temos ou não temos, agradecemos a Ti por tudo. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendizemos o teu santo nome, Pai. Te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém? Gente, dia 20 agora. Dia 20? Não, que dia 20? Dia 10, né? Ah, nessa sexta agora, vai. Nessa sexta, talvez você esteja... vocês estão ouvindo agora pela primeira vez, né? Quer dizer, não sei, né? Porque a gente repete as orações no final de semana. Dia 20, dia 10, sexta-feira. Dia 10 de janeiro de 2025. Aí não tem como errar, hein? É isso mesmo? Deixa eu só confirmar aqui, vai. Tô perdido, gente, no calendário aqui. Meu Deus do céu. Cadê meu calendário aqui? É isso mesmo, dia 10 de janeiro agora, sexta-feira. Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025. Live Educação Cristã. Vou defender que todos têm que dar uma educação cristã para os seus filhos. Não é possível. Pastor, meu colégio público lá não é... não pode. Não pode. Pastor, mas e a dificuldade? Se o seu parente estiver morrendo, você vende até um apartamento e a casa para salvá-lo, né? Se você entendesse que a educação é vida ou morte, você também faria isso. Dia 10, 10 de 2025, a sexta-feira, 8 horas da noite, 20 horas, live Educação Cristã. Vai ser uma benção. Deus abençoe. Valeu!